Olá, meus irmãos. Hoje eu quero falar com você sobre o tema a influência de Jesus pelo seu poder. E o texto bíblico que eu quero ler com você está no Evangelho de Mateus, capítulo 28, verso 18, que diz: E, aproximando-se de Jesus, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. O poder de Jesus foi visivelmente inegável pelos seus feitos, pelos seus milagres, e podemos ver nitidamente na sua caminhada ao longo desse mundo a autoridade dele sobre toda a natureza, sobre os demônios, sobre a morte, sobre as enfermidades. E quando nós lidamos com essa influência de Jesus, não há como os nossos corações se endurecerem ou se tornarem céticos com relação a essa capacidade de influência que o Senhor tem pelo seu poder. E mesmo hoje, nós sabemos que muitos dos que frequentam a igreja, muitos dos que têm fé em Cristo Jesus, já experimentaram, já viveram aquilo que Jesus pode fazer em termos de milagres, em termos do que é sobrenatural. Ninguém está na igreja, ou ninguém frequenta uma igreja porque o pastor tem uma palavra manipuladora, ou porque o pastor tem apenas uma influência de coaching e assim por diante. Nada disso. Passa muito longe disso. Todo mundo que realmente frequenta a igreja sabe que nós estamos em um lugar onde Jesus pode fazer coisas extraordinárias pela nossa vida. Muitos sabem que frequentam a igreja não pelos homens, mas por Jesus, por tudo aquilo que Ele pode fazer por nossa vida e pela sua influência, tanto nas nossas mentes, nas nossas atitudes, tanto da sua influência na nossa maneira de como lidar com os problemas, pela influência do seu amor no nosso coração, na nossa vida espiritual e também pela sua influência em poder agindo sobre a natureza e agindo de maneira extraordinária, abrindo portas, fazendo coisas assim que só estando na igreja e só servindo a Jesus se pode entender. Mas tem 5 coisas que eu separei sobre a influência de Jesus por meio do seu poder que são interessantes. Primeiro, a influência dele sobre a natureza. Lembram lá da tempestade? Lá em Mateus capítulo 4, verso 35 ao 41, fala que os discípulos estavam em meio ao mar da Galileia e de repente se levantou uma grande tempestade, vento de um lado, vento de outro, e os discípulos já não sabiam mais o que fazer. E Jesus estava onde? Estava deitado. Então levantaram Jesus e clamaram a ele para que ele tomasse uma decisão com relação ao que estava acontecendo. E o Senhor Jesus deu uma palavra de comando e tanto o vento quanto o mar se acalmaram. E os discípulos, eles ficaram assim admirados quanto ao poder de Jesus que agiu repreendendo o vento e o mar. Isso mostra que o seu poder está acima de qualquer circunstância da natureza. Tanto o vento, o mar, o ar estão sob a sua influência. Então Jesus não só influencia as nossas vidas, mas como ele influencia a natureza. E não somente isso. Quando nós lemos João capítulo 11, versos de 38 ao 44, nós também descobrimos que Jesus tem influência sobre a morte. O que diz o texto? Nos fala de Lázaro. Lázaro adoeceu, foi enterrado e depois de 4 dias Jesus aparece.
As irmãs de Lázaro haviam até mandado um recado para Jesus para que ele aparecesse e pudesse ajudá-lo na sua enfermidade. Mas ele demorou 4 dias para chegar no local e as irmãs de Lázaro até disseram: olha, Jesus, acabou, o homem morreu, já era. Mas Jesus, ele ficou triste com relação a essa situação e ele pediu para que fosse até o túmulo de Lázaro. Até as irmãs comentaram: olha, Senhor, já faz 4 dias, já cheira mal. Mas Jesus deu uma ordem, disse para as pessoas que estavam ao redor para que tirassem a pedra, e chamou Lázaro lá de dentro do túmulo. Para vocês entenderem, isso aqui é algo extraordinário. A influência de Jesus não está somente em nossas mentes, no nosso coração, nas nossas emoções, mas está também sobre a morte. Entenda que nós servimos a um Deus que não é qualquer um Deus. Ele é aquele que dá ordens à morte. A morte tem que obedecê-lo. E é isso que nos faz entender o quão maravilhoso é Jesus e o prazer de poder servi-lo, porque ele promete para todos nós que, num determinado tempo, ele irá ressuscitar todos nós. E ele deu provas disso quando ele ressuscitou Lázaro e tantos outros, mostrando que ele realmente é um homem poderoso para poder não só influenciar a natureza, mas influenciar também a morte. A morte está rendida aos seus pés. Ele comanda a morte, mas a ressurreição daqueles que o servem acontecerá no tempo determinado. E, tratando sobre isso, quero lhe dizer que os que serão ressuscitados para a eternidade por meio da sua influência sobre a morte são aqueles que o servem, aqueles que o aceitaram como Senhor. Como é que você quer ser ressuscitado para a eternidade no reino de Cristo se você não crê nele, se você não confia nele, se você não o serve? Então é por isso que muitos de nós temos a consciência de que não basta apenas achar Jesus legal. Ele tem o poder, ele é Senhor, ele é Deus, ele tem poder sobre a morte, tanto que ele ressuscitou. Então entenda que servi-lo garante para nós as suas promessas em nossas vidas. E uma dessas promessas é que ele irá agir sobre a morte. E isso é algo maravilhoso para todos nós. Eu quero, você quer vencer a morte? Porque Jesus deu provas incabíveis de que ele tem influência sobre a morte. Uma terceira questão também é a sua influência sobre a enfermidade. Lá em Mateus, capítulo 8, versos de 1 ao 4, nos fala sobre o leproso que foi curado. Entenda que Jesus ele curou aquele leproso, mostrando que o seu poder é maior que qualquer doença. Então, nesse mundo material, nós somos abatidos por muitas enfermidades. E aquele que realmente crê em Jesus, aquele que clamar a Ele com fé, aquele que buscá-lo realmente de todo o coração, conquistará dele a influência para vencer as enfermidades. Então não há enfermidade que não possa ser vencida por Jesus. Mas existe algo que nós precisamos entender. Jesus, ele manifesta a sua cura na necessidade que não há solução. O que há solução, tem solução. Então tem médico, tem os enfermeiros, tem os medicamentos. Se existe uma solução para tal situação, então se irá utilizar aquilo que temos hoje. Mas quando a situação não tem solução, então nós podemos clamar a Jesus para que Ele faça o seu milagre. E na história da igreja é incontestável o fato de que milhares e milhares e milhares de pessoas tiveram a graça de receber de Jesus
a cura sobre suas enfermidades. Orar a Ele, clamar a Ele, garante que a enfermidade será tirada? Não. Mas se Ele tiver misericórdia, Ele vai curar aquele que clama a Ele. É pela misericórdia. Você não impõe e não conseguirá impor a sua vontade sobre Jesus. Mas se Ele encontrar graça sobre sua vida, se Ele olhar para você e ter misericórdia, você irá conquistar. Isso é coisa de Deus. Deus faz o que quer. E eu tenho certeza que se você clamar a Ele com um coração humilde, se você clamar a Ele verdadeiramente, Ele poderá agir de maneira extraordinária sobre nossas enfermidades. Agora, se Ele não agir, é porque Ele tem os planos dele. Ele é Deus, Ele sabe aquilo que está fazendo. Mas é inegável o fato de que Ele é alguém que tem influência sobre as enfermidades. E não só sobre isso. Há uma quarta questão que precisamos entender. Ele tem influência sobre o maligno. Quando nós lemos Marcos capítulo 5, versos de 1 ao 20, o que a gente encontra? O endemoniado gadareno. O endemoniado gadareno tinha uma legião de demônios na vida dele. Foi só esse cara endemoniado se encontrar com Jesus que os demônios se renderam diante de seus pés. Então, Jesus tem influência sobre o maligno. O maligno treme diante de Jesus. E isso precisa acalmar os nossos corações quando nós percebemos que estamos cercados de pessoas malignas, pessoas ruins, porque acontece, sabe? Tem pessoas que estão cercadas de demônios, ou a nossa própria vida está cheia de demônios, atrapalhando nossos caminhos, atrapalhando os nossos projetos, atrapalhando os nossos objetivos. Então, quando nós clamamos a Jesus, quando nós buscamos a Jesus, e se for da vontade dele, e se ele derramar sua misericórdia sobre nós, não há demônios que possam resistir ao seu poder e ao seu comando. Mas há uma quinta questão que é importante nós entendermos sobre a influência de Jesus pelo seu poder. É que ele tem influência sobre o pecado. Lembram do perdão dado ao paralítico e ele ficou curado? E isso está lá em Lucas capítulo 5, versos de 17 ao 26. Então, o que acontece ali? O paralítico é descido do telhado, os amigos amarraram ele, desceram do telhado, porque na casa onde Jesus estava havia muitas pessoas. E quando o paralítico está na frente de Jesus, a gente pensa que Jesus vai fazer a oração da seguinte forma: nesta hora quero repreender esse espírito maligno de enfermidade. Nada disso. O que Jesus fez? Jesus perdoou os pecados daquele homem. E aqui vai uma realidade espiritual interessante de nós refletirmos. Existem enfermidades, existem situações na nossa vida que são causadas pelo pecado. Nós precisamos do perdão de Deus, nós precisamos do perdão nas nossas vidas para que os nossos caminhos possam ser prósperos e abençoados. Aquele paralítico estava doente por causa de uma ação que ele havia tomado na sua vida e que isso causou essa enfermidade. Então, um pecado que estava ali alojado na mente dele, na vida dele, estava lhe deixando doente. E isso nos ensina também que Jesus tem o poder de perdoar os nossos pecados. Então, não importa o quanto você tenha feito de errado nessa vida, não importa o quanto de situações difíceis tenham acontecido na sua vida, Jesus tem o poder de lhe perdoar. Só que o perdão dele é uma consequência de nós entendermos que ele é Senhor. Quando nós entendemos que ele é Senhor, que ele é poderoso, que ele é maravilhoso, que ele é Deus, e quando nós decidimos servi-lo, seu perdão é derramado sobre nós.
E há situações em que, ao recebermos o perdão do Senhor Jesus, nós também somos até curados. Isso não é uma situação comum, é uma situação à parte, mas pode acontecer. Porque existem pessoas que muitas vezes estão debaixo de uma maldição tão grande nas suas vidas que precisam de Jesus para que os seus caminhos sejam perdoados e restaurados e se tornem prósperos durante a caminhada das suas vidas nesse mundo. Então entenda, o poder de Jesus e a sua influência continua atuante até hoje. E isso deve nos motivar, isso deve nos incentivar a acreditar que podemos vencer todos os desafios humanos, físicos, porque a influência de Jesus não é só no nosso psicológico, não é só na nossa alma, não é só nos nossos sentimentos, mas a influência de Jesus também está sobre o aspecto físico, porque ele pode agir sobre a natureza, pode agir sobre a morte, pode agir sobre a enfermidade, pode agir sobre o maligno e pode agir sobre o pecado que nos causa grandes prejuízos. Então, hoje eu quero desafiar você a entender que você não serve a um Deus qualquer. Você serve a um Deus que tem uma influência monstruosa sobre todas as realidades da nossa vida. Que isso possa ficar guardado em nossos corações. Nós não servimos a um Jesus qualquer, não. Ele é Senhor e Deus. E que essas palavras fiquem guardadas no seu coração.